Menina foi humilhada por sua cor de pele em uma festa de luxo, mas quando descobriram quem era seu avô, o silêncio tomou conta da festa. Rafaela sempre foi discreta. Sua pele escura, embora bela, destacava-se em meio às pessoas ao seu redor, especialmente na escola particular onde estudava. Ela não pertencia à elite do Rio de Janeiro. Estava lá por mérito, fruto de uma bolsa que conquistou por seu desempenho acadêmico. Clarice, por outro lado, era tudo o que Rafaela não era: rica, loira e com uma confiança quase arrogante. Clarice dominava as atenções com facilidade, rodeada por amigos e seguidores. Quando Rafaela recebeu o convite para a festa de 18 anos de Clarice, foi um choque. O convite era inesperado. Elas não eram amigas, tampouco inimigas. Apenas frequentavam os mesmos corredores. Talvez fosse uma estratégia de Clarice, conhecida por gostar de impressionar. Para Rafaela, ir a essa festa representava mais do que uma simples comemoração. Era a chance de, talvez, ser finalmente aceita. Mas, no fundo, ela não sabia o que a esperava. Naquela manhã, enquanto pegava o metrô lotado para casa, Rafaela encarou o convite com uma mistura de curiosidade e insegurança. Por que eu? Ela se perguntava. No vagão, algumas pessoas a observavam, outros estavam alheios. Ela sempre teve a sensação de que sua presença despertava olhares, e não era diferente no ambiente escolar. Talvez fosse paranoia, talvez fosse realidade, mas aquele convite parecia vir carregado de uma mensagem oculta. Decidiu, no entanto, ignorar o sentimento de desconforto e seguir em frente. Ao chegar em casa, a mãe de Rafaela, Dona Júlia, estava preparando o jantar. O aroma de comida caseira preenchia o pequeno apartamento. Rafaela entrou na cozinha e estendeu o convite. "Mãe, olha só isso", disse ela, entregando o envelope dourado. Dona Júlia enxugou as mãos no avental e pegou o papel. Ao ler, uma mistura de surpresa e preocupação tomou conta de seu rosto. "Festa de aniversário da Clarice? Aquela menina rica?", perguntou a mãe, erguendo as sobrancelhas. "Ela mesma", respondeu Rafaela. "Você acha que eu devo ir?" Dona Júlia olhou para a filha, percebendo o brilho de incerteza em seus olhos. Sabia o quanto Rafaela era forte e decidida, mas também sabia o quanto ela se sentia deslocada entre aqueles jovens de alta classe. "Se você quiser, filha, deve ir. Mas se sentir que não vai ser tratada com respeito, não deixe que ninguém te faça mal, nem com palavras", aconselhou em tom carinhoso. Rafaela assentiu, mas no fundo a dúvida ainda a consumia. Clarice nunca havia mostrado interesse real em sua companhia. E agora, um convite para uma festa luxuosa, em uma mansão? Algo não fazia sentido. Na escola, os dias que antecederam a festa foram cheios de conversas animadas. Todos falavam sobre o evento como se fosse o ápice do ano. "Vai ter uma piscina enorme. O buffet vai ser de primeira. Você já viu o vestido da Clarice? Mandou fazer fora do país." Eram frases que Rafaela ouvia por todos os lados, e a cada comentário ela se sentia mais distante daquele mundo. Numa tarde, enquanto guardava seus livros no armário, Clarice apareceu com seu sorriso radiante. Ela se aproximou de Rafaela como quem cumpria uma obrigação. "Rafa, você vem à minha festa, né?", perguntou Clarice, jogando os cabelos loiros para trás. "Eu estou pensando", respondeu Rafaela, ainda desconfiada. "Ah, você tem que ir. Vai ser épico. Todo mundo que importa vai estar lá", disse Clarice, com um brilho competitivo nos olhos. "Não pode perder." Rafaela hesitou por um momento. Clarice nunca havia falado com ela dessa maneira, e apesar do tom exagerado, parecia realmente querer que ela fosse. Mas o convite não parecia sincero, e Clarice, com seu jeito imponente, parecia estar mais interessada em cumprir algum tipo de formalidade social do que realmente incluir Rafaela. "Tá, eu vou", respondeu Rafaela sem se dar conta do peso daquela decisão. Clarice sorriu, satisfeita, e desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Conforme o dia da festa se aproximava, Rafaela não conseguia ignorar a crescente ansiedade. Tudo parecia fora de lugar, e ela não sabia o que esperar.
As conversas com sua mãe, por outro lado, eram um refúgio de calma. Dona Júlia sempre a aconselhava a ser ela mesma, a não se deixar afetar pela opinião alheia. Mas Rafaela sabia que, naquele ambiente, as coisas não eram tão simples. Finalmente, na véspera da festa, enquanto experimentava o vestido que usaria, Rafaela se encarou no espelho. O tecido simples e elegante caía bem sobre seu corpo, mas a verdade era que ela se sentia pequena diante da grandiosidade daquele evento. Seus pensamentos giravam ao redor de uma única pergunta: estaria ela pronta para o que viria a seguir? E assim, sem saber, Rafaela dava os primeiros passos para uma noite que mudaria para sempre sua vida. No dia da festa, Rafaela estava nervosa. Atravessar o grande portão de ferro da mansão dos Vidal, com todos aqueles carros de luxo e pessoas elegantemente vestidas ao redor, a fez sentir um misto de fascínio e apreensão. O som da música alta escapava para o jardim, enquanto garçons uniformizados andavam de um lado para o outro com bandejas de bebidas e petiscos. Rafaela hesitou na entrada. Seus olhos se fixaram na fachada iluminada da casa, que mais parecia um castelo. Ela sabia que estava entrando em um mundo que não era o seu, e cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Logo na entrada, um segurança alto de terno preto e expressão séria verificava os convites de cada convidado. Quando chegou a vez de Rafaela, ela entregou o convite com uma certa hesitação, mas ele a deixou passar com um aceno de cabeça. Ao entrar no salão principal, foi como se tivesse mergulhado em outro universo. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz sobre o chão de mármore impecável. As paredes eram adornadas com obras de arte caríssimas, e as janelas iam do chão até o teto, revelando o jardim bem cuidado lá fora. Rafaela se sentia completamente deslocada, mas tentava disfarçar sua insegurança. Seu vestido, simples e elegante, parecia completamente fora de contexto em meio aos vestidos de alta costura e as joias cintilantes que as outras convidadas exibiam. Mesmo assim, ela manteve a postura firme e caminhou entre os convidados, observando tudo com atenção. Clarice logo a encontrou. Vestida com um longo vestido prateado que brilhava sob a luz dos lustres, Clarice parecia flutuar pelo salão. Ela abriu um sorriso largo ao avistar Rafaela, mas havia algo em seu olhar que não parecia sincero. "Rafa, que bom que você veio", disse Clarice abraçando-a rapidamente, mas sem muita empolgação. "Está aproveitando? A casa está cheia de gente importante. Vai ser uma noite incrível." "Sim, é um lugar impressionante", respondeu Rafaela, olhando ao redor, tentando manter a voz firme. "Venha, vou te apresentar algumas pessoas", disse Clarice, pegando Rafaela pelo braço e a puxando em direção a um grupo de jovens que conversava perto da piscina. Ao se aproximarem, Rafaela sentiu os olhares deles se voltarem imediatamente para ela. Eram os amigos mais próximos de Clarice, todos vestidos impecavelmente, com conversas sobre viagens internacionais e eventos exclusivos. Marcelo, um dos rapazes do grupo, a olhou de cima a baixo antes de abrir um sorriso forçado. "Essa é a Rafaela", disse Clarice com um tom casual. "Ela estuda conosco, mas acho que vocês ainda não tiveram a chance de conhecê-la direito." "Ah, claro, Rafaela", disse Marcelo com um sorriso malicioso. "A garota bolsista, né?" Rafaela sentiu o sangue subir ao rosto. O comentário, apesar de não ser abertamente ofensivo, carregava um peso de condescendência. Clarice riu levemente, mas não disse nada em defesa de Rafaela. "Isso mesmo", respondeu Rafaela, tentando esconder o desconforto. "Mas estou aqui hoje para aproveitar a festa, como todo mundo." Marcelo soltou uma risada curta, claramente divertido com a situação. Claro. É ótimo que todos possam estar aqui, não é?" disse ele, trocando olhares com os outros, que riam discretamente. Rafaela se sentia cada vez mais desconfortável. Clarice, percebendo a tensão, mudou de assunto rapidamente. "Vamos pegar algo para beber, Rafa?" perguntou ela, tentando soar casual. Elas se afastaram do grupo e caminharam até a mesa de bebidas, onde um garçom ofereceu taças de champanhe. "Não liga para eles, Rafa", disse Clarice, sem olhar diretamente para ela. "Eles são assim mesmo.
Sempre fazem piadas sem graça. Rafaela sorriu, mas a mágoa já começava a crescer em seu peito. As risadas sutis, os olhares condescendentes, tudo ali parecia fora de lugar. Ela sabia que havia um abismo entre o mundo daqueles jovens ricos e o dela. Mas o que mais a incomodava era o fato de Clarice parecer não se importar com o que estava acontecendo. Enquanto bebiam suas bebidas, Clarice foi chamada por outros amigos, deixando Rafaela sozinha por um momento. Ela aproveitou a oportunidade para se afastar um pouco da multidão e explorar o jardim. O ar fresco da noite a ajudou a clarear os pensamentos. Ela se encostou em uma das colunas de mármore, observando os outros convidados se divertindo sem preocupações. Ela, no entanto, não conseguia se sentir parte daquilo. De repente, ouviu uma voz atrás dela. "Você parece meio perdida." Rafaela se virou e viu uma das convidadas, uma jovem que estava no grupo de Clarice, mas que não havia falado muito até então. O nome dela era Isabela, e sua expressão parecia mais amigável do que a dos outros. "Um pouco", admitiu Rafaela, sorrindo timidamente. "Não é bem o tipo de lugar que estou acostumada." "Não se preocupe", disse Isabela, se aproximando. "Esse pessoal pode ser bem snob às vezes. Eu também não sou fã desse tipo de festa, mas acabei vindo por insistência da Clarice." Rafaela ficou surpresa com a sinceridade de Isabela, e as duas começaram a conversar mais abertamente. "Eles fazem piadas, acham que são melhores que todo mundo", continuou Isabela, olhando discretamente para o grupo que estava próximo da piscina. "Mas eu acho que você lida com isso muito bem. Não deixa eles te abalarem." Rafaela sentiu um pouco de alívio ao ouvir aquilo. Talvez nem todos ali fossem como Clarice e seu grupo de amigos, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que a noite ainda reservava surpresas, e não necessariamente boas. Antes que pudesse responder, Clarice voltou, interrompendo a conversa. "Rafa, você tem que ver a vista da varanda. É incrível", disse ela, puxando Rafaela mais uma vez. E assim, Rafaela foi conduzida de volta ao coração da festa, sem saber que o pior ainda estava por vir. A varanda da mansão era deslumbrante, oferecendo uma vista espetacular da cidade iluminada abaixo. Clarice e seus amigos haviam se reunido ali para tirar fotos e brindar à noite. Rafaela, mais uma vez, sentiu-se fora de lugar. A conversa entre o grupo parecia uma competição velada, onde cada um tentava mostrar que possuía mais, fazia mais viagens ou conhecia mais celebridades. Ela se manteve à margem, ouvindo em silêncio e tentando ignorar o incômodo que começava a tomar conta dela. Clarice, sempre atenta a manter o controle da situação, percebeu a desconexão de Rafaela com o grupo e decidiu trazê-la de volta ao centro da atenção, talvez para integrá-la de uma forma que só ela achava apropriada. "Rafa, me diz uma coisa", começou Clarice com um tom casual, mas carregado de malícia velada. "De onde mesmo você conseguiu aquele vestido?" "É bem diferente." Rafaela engoliu em seco. Sabia que aquilo não era uma pergunta inocente. O vestido que ela usava, embora bonito, era modesto comparado aos trajes de alta costura que Clarice e as outras meninas exibiam. "Foi da minha mãe", respondeu Rafaela com um sorriso forçado. "Ela costura e me deu de presente." Clarice ergueu as sobrancelhas como se estivesse processando a resposta e lançou um olhar rápido para os outros. Marcelo, que parecia estar esperando por uma deixa para fazer algum comentário, foi o primeiro a soltar uma risada curta. "Já entendi, Tina. Você trouxe um vestido caseiro para a festa?" "Isso sim é uma estreia diferente", disse Marcelo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Rafaela sentiu o estômago revirar. Clarice riu, mas não foi uma risada amigável. Era algo próximo do que ela fazia quando queria que os outros a seguissem. E não demorou. Logo, o grupo começou a fazer pequenas observações entre risadas abafadas, como se o simples fato de Rafaela estar ali fosse a piada da noite. "E você ainda costura à mão, Rafa?" perguntou Camila, outra do grupo, com a voz carregada de sarcasmo. Rafaela podia sentir o constrangimento crescendo. Estava presa no centro de uma roda de insultos disfarçados de perguntas, e cada resposta sua parecia alimentar mais as risadas. Tentou manter a cabeça erguida,
mas as palavras afiadamente sutis faziam o coração bater mais rápido e sua garganta apertar. Você não está tomando nada, Rafa? Clarice perguntou em um tom casual, mas o brilho em seus olhos revelava suas intenções. Rafaela, hesitando, aceitou a taça de champanhe que lhe foi entregue, sem se dar conta de que aquele gesto seria o próximo ponto de partida para mais uma rodada de zombarias. Ah, claro, champanhe para você também. Aproveita, Rafa. Marcelo riu alto, olhando para os amigos que imediatamente ecoaram suas risadas. Não é todo dia, né? Acrescentou Clarice rindo junto. O som das risadas cortava o ar, fazendo com que cada gole do champanhe parecesse mais amargo. Rafaela olhou para a cidade abaixo, tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse a humilhação que sentia. Ela sabia que nunca deveria ter aceitado o convite. Sabia que, de alguma forma, aquela situação não era uma coincidência. Nesse momento, Isabela se aproximou de Rafaela novamente, tentando aliviar o constrangimento. E então, Rafaela, o que você faz no tempo livre? Perguntou Isabela, com um tom visivelmente mais amigável, tentando trazer a conversa para algo mais neutro. Rafaela percebeu o esforço e tentou se recompor. Eu gosto de desenhar e... Começou Rafaela, mas foi interrompida por uma nova onda de risadas. Ah, ela desenha, uma artista! Exclamou Marcelo ironizando. Temos uma artista no meio de nós. Clarice, sem nem tentar conter o riso, deu um leve empurrão em Marcelo, como se quisesse mostrar que estava apenas brincando. Mas o tom de zombaria era claro. Que isso, gente? Deixa a Rafa contar, disse Clarice, fingindo inocência. A arte é importante, mesmo que seja um hobby. Rafaela sentiu o rubor subir em seu rosto. As palavras de Clarice, ainda que soassem superficiais, cortavam fundo. Ela se sentia cada vez mais exposta, como se estivesse sendo analisada e ridicularizada por simplesmente ser quem era. Sentindo o constrangimento atingir seu pico, Rafaela deixou a taça de champanhe na mesa ao lado e fez um esforço para se afastar do grupo. Ela precisava de ar, precisava fugir daquela situação, nem que fosse por alguns minutos. Isabela a seguiu, visivelmente desconfortável com o rumo que a noite havia tomado. Não liga para eles, Rafaela, disse Isabela, enquanto caminhavam para longe do grupo. Eles só fazem essas coisas para se sentirem superiores. Não deixe isso te afetar. Rafaela balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas que insistiam em se formar. Ela já sabia que não seria fácil, mas não esperava que a humilhação fosse tão pública, tão cruel. Eu só queria fazer parte, murmurou Rafaela mais para si mesma do que para Isabela. A noite, que havia começado com a promessa de ser uma celebração grandiosa, agora se transformava em um pesadelo para Rafaela. E enquanto ela caminhava em direção ao jardim, tentando se recompor, o sentimento de que algo ainda pior estava por vir não a deixava em paz. Rafaela caminhou em direção ao jardim, onde as luzes suaves e o barulho distante da música pareciam oferecer um alívio temporário. O ar fresco da noite a ajudava a controlar o tremor que sentia, mas por dentro, seu coração batia descompassado. Isabela havia voltado para a festa, deixando-a sozinha por um momento. Ela olhou para o céu, tentando encontrar forças para voltar ao salão e terminar a noite sem desmoronar. Mas antes que pudesse se recompor, Clarice apareceu novamente, acompanhada por Marcelo e mais alguns amigos. Eles estavam rindo e cochichando entre si, e quando viram Rafaela sozinha, resolveram se aproximar. Rafa, a gente estava te procurando, disse Clarice com um sorriso que não era nem de longe amigável. Rafaela olhou para eles, já esperando que algo ruim viesse a seguir. Ela sabia que Clarice e seus amigos tinham planos, mas ainda não imaginava até onde eles iriam. Estávamos pensando. Começou Marcelo, aproximando-se com uma expressão de falsa simpatia. Você devia mostrar seus desenhos pra gente. Quem sabe você não faz um retrato de nós todos aqui, hein? As risadas que seguiram a sugestão foram imediatas, e Rafaela tentou manter a calma. Acho que não seria uma boa ideia, disse ela, tentando se esquivar da armadilha que claramente estava sendo montada. Ah, qual é, Rafa? Insistiu Clarice, com o mesmo sorriso venenoso de sempre. A noite é de diversão.
Faz um desenho rápido aí. Ou será que você só desenha em casa, no seu caderninho? Ela falou com um tom carregado de condescendência. Rafaela sentiu seu corpo ficar tenso. A vontade de fugir estava ali, mas algo dentro dela também se recusava a recuar completamente. No entanto, antes que pudesse responder, uma das amigas de Clarice, Fernanda, se aproximou com um sorriso cruel. "Sabem o que eu acho?" disse Fernanda rindo. "Acho que ela está muito tímida para mostrar qualquer coisa. Quem sabe a gente ajuda a Rafa a se soltar um pouco." Foi nesse momento que Marcelo se inclinou e, com um movimento rápido, puxou o copo de bebida que estava sobre a mesa ao lado. Ele olhou para os outros com um sorriso perverso e, antes que Rafaela pudesse reagir, jogou o conteúdo da taça sobre o vestido dela. "Agora sim, agora tá com mais cor", disse Marcelo rindo alto, acompanhado pelo coro das risadas de Clarice e os outros. O choque tomou conta de Rafaela. Ela olhou para o vestido ensopado e sentiu o coração despedaçar. A humilhação era tão grande que ela mal conseguia respirar. As risadas ao redor ecoavam como um pesadelo. Cada gargalhada parecia um golpe a mais em sua dignidade. Clarice, fingindo surpresa, levou a mão à boca e disse: "Meu Deus, Marcelo, foi sem querer?" Ela sorriu maliciosamente, sem tentar esconder o prazer que sentia ao ver Rafaela naquela situação. Rafaela, paralisada pela vergonha, apenas olhava para os rostos ao redor, todos rindo às suas custas. A única pessoa que não parecia compartilhar daquela crueldade era Isabela, que observava tudo de longe, com uma expressão de horror, sem saber como agir. "Ei, você devia agradecer", zombou Fernanda. "Agora o seu vestido tem um toque especial. Foi exclusivo, feito aqui, na festa." Mais risadas explodiram, e Rafaela finalmente se moveu. Sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusava a deixá-las cair diante deles. Virou-se rapidamente e começou a caminhar em direção à saída do jardim. Mas antes que pudesse se afastar completamente, Marcelo gritou zombando: "Ah, não vai embora não. A festa está só começando." Ela não olhou para trás. Tudo o que queria era desaparecer dali, fugir daquela crueldade insuportável. Sentia-se esmagada pela humilhação e pela injustiça de tudo aquilo. Não importava o quanto ela tentasse ser educada, não importava o quanto tentasse se encaixar, sempre havia alguém pronto para lembrar que ela não pertencia àquele mundo. Chegando na entrada da casa, ela procurou desesperadamente pelo banheiro, com o intuito de se limpar e talvez encontrar um pouco de dignidade perdida naquela noite. Ao encontrar uma pequena sala, fechou a porta rapidamente e se encarou no espelho. O reflexo que via era de uma jovem quebrada. O vestido estava arruinado e sua maquiagem borrada pelas lágrimas que ela mal conseguia conter. "Por que eu vim aqui?" ela se perguntava. Tudo dentro dela gritava para que fugisse de vez, saísse daquela casa e nunca mais olhasse para trás, mas por alguma razão ela não conseguia se mover. Sentia-se presa naquele lugar, como se algo a impedisse de simplesmente ir embora. Quando ouviu uma batida na porta, congelou por um momento. Não queria ver ninguém. Não queria encarar mais ninguém daquela festa. Rafaela? Era Isabela. Sua voz parecia suave, diferente do resto. "Está tudo bem?" Rafaela hesitou por um segundo, mas finalmente abriu a porta. Isabela entrou devagar, fechando a porta atrás de si. "Eu vi o que aconteceu", disse Isabela em um tom sério. "Aquilo foi horrível. Eles não tinham o direito de fazer isso com você." Rafaela olhou para Isabela tentando segurar o choro. Ela não queria parecer ainda mais vulnerável, mas as palavras de Isabela, embora bem intencionadas, só pareciam intensificar sua dor. "Eu só queria ir embora", disse Rafaela, com a voz embargada. Isabela assentiu. "Eu vou te ajudar. Vamos sair daqui juntas, ok? Você não precisa passar por isso sozinha." Rafaela, ainda abalada, aceitou o apoio. Enquanto caminhavam em direção à saída da mansão, os olhares e risos ainda ecoavam em sua mente. E embora estivesse deixando aquela festa para trás, sabia que aquela noite ainda não havia terminado. Rafaela e Isabela caminharam rapidamente em direção à saída da mansão. A cada passo,
Rafaela sentia o peso da humilhação recuar um pouco, embora ainda estivesse presente, pulsando em seu peito. Isabela a acompanhava em silêncio, respeitando o espaço que Rafaela claramente precisava naquele momento. Quando chegaram ao portão da frente, Rafaela soltou um suspiro de alívio ao avistar a rua deserta à sua frente. Ela estava prestes a sair quando um som de passos rápidos atrás delas chamou sua atenção. Virando-se, viu uma figura que se aproximava com pressa. Era um homem mais velho, com um terno impecável e uma expressão que misturava preocupação e autoridade. Ele parecia deslocado em meio àquela festa juvenil, mas ao mesmo tempo exalava uma presença que fazia todos ao redor se calarem. Rafaela. A voz do homem soou firme, mas cheia de ternura. Ela parou imediatamente, confusa. Não conhecia aquele homem, mas algo na maneira como ele dizia seu nome parecia carregado de familiaridade. Isabela olhou para ela, igualmente surpresa. "Quem é ele?" perguntou Isabela em um sussurro. Rafaela apenas balançou a cabeça, sem resposta. O homem, já se aproximando, parou a poucos metros delas e esboçou um sorriso calmo, que contrastava com o nervosismo que se formava dentro de Rafaela. "Me desculpe pelo atraso, querida", disse o homem, sem tirar os olhos dela. "Eu tive alguns compromissos, mas agora estou aqui." Rafaela piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não conseguia reconhecer aquele homem, mas suas palavras, ditas com tanta intimidade, a deixavam inquieta. "Desculpe, quem é o senhor?" perguntou Rafaela, sua voz um pouco trêmula. O homem suspirou como se tivesse esperado por aquela pergunta. "Eu sou Rafael Santiago, seu avô." Um silêncio pesado pairou no ar. Rafaela piscou, incrédula, tentando absorver a informação. Ela nunca havia conhecido seu avô, sabia pouco sobre ele, apenas fragmentos que sua mãe havia mencionado vagamente ao longo dos anos. Ele era uma figura distante, quase mítica, que desapareceu da vida de sua mãe antes de Rafaela nascer. E agora, ali estava ele, em carne e osso, em uma festa onde ela jamais esperaria vê-lo. Isabela, que estava ao lado, murmurou quase inaudível: "O Rafael Santiago." Rafaela olhou para Isabela, sem entender a reação, e a amiga parecia ainda mais espantada. "Rafaela", continuou Isabela com os olhos arregalados. "Ele é um dos homens mais poderosos do país." "Como você não sabia?" Rafaela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O nome Rafael Santiago ecoava em sua cabeça enquanto tentava processar o que Isabela estava dizendo. Ela mal teve tempo de reagir antes de ouvir novas vozes ao redor. Os convidados, atraídos pelo nome de Rafael Santiago, começaram a se aproximar curiosamente. Clarice, que estava no centro da multidão, avistou o homem e imediatamente empalideceu. Sua postura confiante desapareceu em um instante. Ela sabia quem era aquele homem. Todos sabiam. Rafael Santiago não era apenas um empresário qualquer. Ele era uma das figuras mais influentes do país, dono de várias empresas de renome e com conexões que iam muito além do que qualquer um ali poderia sonhar. Clarice se aproximou com passos hesitantes, claramente tentando manter a compostura. "Senhor Santiago", começou ela, com uma voz visivelmente abalada, "o que o traz à minha festa?" O avô de Rafaela olhou diretamente para Clarice, seus olhos escurecendo por um breve momento, como se já tivesse entendido o que havia acontecido naquela noite. Ele não respondeu imediatamente, deixando o silêncio falar mais alto. Os poucos segundos de tensão foram suficientes para que Clarice começasse a suar. "Eu vim buscar minha neta", respondeu ele finalmente, com uma calma que contrastava com o desconforto evidente de Clarice. A revelação foi como uma bomba que explodiu no centro da festa. As pessoas ao redor começaram a cochichar e os olhares que antes eram de desprezo ou curiosidade sobre Rafaela mudaram instantaneamente para surpresa e arrependimento. Clarice ficou em choque, as palavras presas na garganta. Todos ali sabiam que a neta de Rafael Santiago não era alguém com quem se brincava. Marcelo, que até então estava rindo de sua própria crueldade, ficou pálido. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas agora estava diante de uma verdade
que o fazia sentir-se minúsculo. Todos ao redor, que minutos antes estavam dispostos a humilhar Rafaela, agora estavam em silêncio, observando a cena com olhos arregalados. Clarice tentou retomar o controle da situação. Rafaela, eu não sabia que... balbuciou ela, mas as palavras lhe escapavam. Rafaela olhou para Clarice, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia definir naquele momento. Humilhação, raiva, surpresa. Tudo se misturava dentro dela, mas acima de tudo, havia uma sensação nova: poder. Não pelo fato de ser neta de alguém importante, mas porque, finalmente, aqueles que a rebaixaram estavam sendo colocados em seu devido lugar. Acho que a festa acabou para mim, disse Rafaela, sua voz firme, enquanto segurava a mão de seu avô. Rafael Santiago assentiu, e os dois começaram a caminhar em direção à saída da mansão. Os convidados abriram caminho em silêncio. O que começou como uma noite de humilhação para Rafaela, agora terminava com a revelação de uma herança que ninguém ali jamais poderia imaginar. Rafaela e seu avô atravessaram o portão da mansão em silêncio. A confusão de sentimentos que se acumulava dentro dela era quase insuportável. O choque da revelação de que Rafael Santiago, uma das figuras mais influentes e poderosas do país, era seu avô, ainda não havia sido processado. Ela olhou de relance para ele, mas evitava encará-lo diretamente. O caminho para o carro, que estava estacionado do outro lado da rua, parecia interminável. Quando chegaram ao veículo, um motorista uniformizado abriu a porta para eles. Rafaela hesitou por um momento, mas finalmente entrou. O interior do carro era luxuoso, como tudo o que envolvia seu avô. O silêncio que se instalou ali dentro era quase palpável. Rafael sentou-se ao lado dela, observando-a com uma expressão calma, mas carregada de preocupação. Eu imagino que você tenha muitas perguntas, começou ele, sua voz grave e tranquila. E quero responder todas, mas primeiro me deixe dizer que lamento profundamente o que aconteceu com você naquela festa. Rafaela olhou pela janela, as luzes da cidade passando em borrões, enquanto tentava colocar seus pensamentos em ordem. Por que você nunca apareceu antes? Perguntou ela, sua voz mais baixa do que pretendia. Rafael suspirou, parecendo pesar suas palavras antes de responder. Não foi uma escolha fácil. Quando sua mãe decidiu seguir sua vida, ela quis se distanciar de muitas coisas, inclusive de mim. Ele fez uma pausa, parecendo refletir sobre o passado. Eu a respeitei, mesmo sabendo que isso significava me afastar de você também. Rafaela se virou para ele, seu olhar cheio de incredulidade. Então você simplesmente aceitou isso? Perguntou ela com uma pitada de raiva na voz. Você sabia que eu existia esse tempo todo, mas nunca veio me ver? Rafael olhou para frente, sem desviar o olhar para Rafaela. Não foi por falta de vontade. Sua mãe era uma mulher muito orgulhosa e determinada. Quando ela tomou a decisão de me afastar, eu achei que estava fazendo o certo em respeitar isso. Ele finalmente olhou para Rafaela, seu olhar sincero. Mas com o tempo percebi que talvez tivesse cometido um erro. Deveria ter encontrado uma maneira de me reaproximar, de estar presente na sua vida. Rafaela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Era difícil para ela entender como alguém poderia simplesmente aceitar ficar longe de sua própria neta, mas havia algo na maneira como Rafael falava que a fazia acreditar que ele se arrependia profundamente. E por que agora? Perguntou ela finalmente. Por que você veio hoje depois de todos esses anos? Rafael soltou um suspiro pesado, como se essa pergunta fosse a mais difícil de responder. Porque eu sabia que você estava aqui, e porque sabia que aquela garota, Clarice, e seus amigos não te tratariam como você merece. Ele olhou para ela com um misto de tristeza e firmeza. Quando soube que você iria àquela festa, eu não poderia ficar parado. Eu não podia deixar que minha neta fosse humilhada daquela maneira. Rafaela sentiu uma mistura de raiva e gratidão. Parte dela queria culpar o avô por não estar presente antes, mas outra parte estava agradecida por ele ter aparecido naquele momento crucial. O silêncio no carro se prolongou, enquanto ela tentava entender o que realmente sentia. Finalmente, o carro parou em frente a um grande hotel.
Rafael virou-se para Rafaela. Eu estou hospedado aqui. Sei que é muita coisa para você processar agora, então não vou te pressionar a ficar ou conversar mais do que você deseja. Mas se quiser, tenho um quarto reservado para você descansar e pensar no que quer fazer daqui para frente. Rafaela olhou para o hotel imponente à sua frente. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Sua vida, que até poucas horas atrás era simples e cheia de inseguranças, agora estava virada de cabeça para baixo. Ela tinha um avô, e ele era ninguém menos que Rafael Santiago, uma figura pública com uma fortuna imensurável e conexões poderosas. Mas, ao mesmo tempo, havia um vazio, uma distância emocional que ela não sabia como preencher. Ela olhou para ele, tentando entender o homem que estava ao seu lado. Rafael parecia genuíno, mas era difícil para ela confiar completamente em alguém que estivera ausente durante toda a sua vida. Eu vou ficar, por enquanto, disse Rafaela finalmente. Mas isso não significa que tudo está bem. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Eu entendo, respondeu ele com a voz baixa e respeitosa. Só quero que você saiba que estou aqui e que sempre estive disposto a estar presente se você quiser. Rafaela não respondeu. Ela saiu do carro e seguiu Rafael até o hotel. O porteiro, um homem uniformizado, abriu a porta com um sorriso, mas ela mal o notou. Seu mundo estava completamente desorganizado, e ela ainda estava tentando encontrar um caminho em meio ao caos. No elevador, o silêncio entre ela e Rafael permaneceu. Ele respeitava o espaço dela, mas era evidente que queria se aproximar, compensar o tempo perdido. Quando chegaram ao andar onde estavam hospedados, ele parou em frente à porta de um dos quartos e entregou a chave a ela. Este é o seu quarto. Se precisar de alguma coisa, estarei no quarto ao lado. Rafaela pegou a chave, hesitando por um momento. O peso de tudo o que havia acontecido naquela noite era esmagador, mas ela sabia que precisava de tempo para processar. Rafael sorriu levemente antes de se retirar para seu próprio quarto, deixando-a sozinha. Assim que entrou no quarto luxuoso, Rafaela se jogou na cama, o corpo exausto pela maré de emoções. Ela fechou os olhos tentando se afastar de tudo o que havia acontecido, mas as imagens da festa, das risadas de Clarice e Marcelo e da revelação de seu avô continuavam a invadir sua mente. Agora, mais do que nunca, Rafaela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Mas ainda não sabia se estava pronta para encarar tudo isso. Na manhã seguinte, Rafaela acordou com os primeiros raios de sol, filtrando pelas cortinas pesadas do quarto luxuoso. Por um momento, ao abrir os olhos, ela não reconheceu o lugar. Tudo ao seu redor era tão sofisticado e impecável, diferente do quarto simples em que estava acostumada. Foi só quando lembrou-se da noite anterior que a realidade voltou com força, esmagando o breve momento de tranquilidade. Ela se levantou devagar, os pensamentos ainda confusos. Olhou para o espelho do quarto e viu a mesma garota de sempre refletida ali, mas agora carregava algo novo. O peso de saber quem era seu avô, Rafael Santiago. Sentiu-se pequena diante da grandiosidade de tudo o que ele representava. Ela ainda não sabia o que isso significava para sua vida. Mas a única certeza que tinha era de que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Depois de uma rápida ducha, Rafaela vestiu as roupas que haviam sido deixadas para ela sobre a cama, peças de marcas caras, algo que nunca pensou que usaria. Vestiu-se em silêncio, seus pensamentos girando entre a raiva pela ausência do avô em sua vida e a gratidão por ele ter aparecido no momento em que mais precisava. Mesmo assim, o desconforto ainda pairava no ar. Havia muita coisa a ser dita, muita coisa a ser resolvida. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Rafael esperando no corredor, vestido impecavelmente como na noite anterior. Ele sorriu, mas era um sorriso contido, respeitoso, talvez ainda temendo a fragilidade daquele reencontro. "Dormiu bem?" perguntou ele, tentando parecer descontraído, mas sua voz carregava um tom de preocupação. "Consegui descansar, sim", respondeu Rafaela sem muita emoção. Eles desceram juntos para o saguão do hotel,
onde um café da manhã suntuoso estava servido. Rafaela sentiu-se deslocada no ambiente, mas Rafael, claramente à vontade, tentou guiá-la pela manhã com calma. Não havia muitas palavras entre eles enquanto se serviam, mas o peso do que precisava ser discutido pairava sobre a mesa. "O que você pretende fazer agora?" perguntou Rafael, depois de um longo silêncio. Rafaela pousou a xícara de café e o encarou. "Eu não sei. Tudo isso é muito para mim. Eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo." Respondeu com sinceridade, a voz trêmula, refletindo a confusão em seu coração. "Como você aparece assim do nada, depois de todos esses anos? Como posso confiar em você?" Rafael assentiu, como se já esperasse essa reação. Ele respirou fundo antes de responder. "Eu sei que parece repentino, e sei que você tem todas as razões para duvidar de mim, mas eu realmente quero estar presente agora." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Não posso mudar o passado, mas posso tentar compensar o tempo perdido se você me der essa chance." Rafaela o olhou nos olhos, procurando sinais de falsidade, mas não encontrou nada além de sinceridade. O que mais a incomodava era o fato de que, apesar de todo o ressentimento, parte dela queria acreditar que ele estava sendo honesto. Parte dela queria uma conexão, uma família que sempre parecia incompleta. "Vou pensar nisso", disse Rafaela, sem se comprometer. O silêncio entre eles voltou e logo o café da manhã terminou. Quando se levantaram para sair, Rafael colocou a mão levemente no ombro de Rafaela. "Hoje vou ter algumas reuniões, mas gostaria de te ver mais tarde." Ele a olhou com uma expressão esperançosa. "Talvez possamos conversar mais sobre o futuro." Rafaela assentiu vagamente, sem prometer nada. Quando Rafael se afastou, Rafaela ficou sozinha no saguão do hotel. Ela não sabia ao certo para onde ir ou o que fazer. A revelação sobre seu avô ainda pulsava em sua mente, mas agora ela também se perguntava como seria o reencontro com sua mãe. Dona Júlia nunca havia falado muito sobre Rafael Santiago, e Rafaela sabia que a relação entre eles era complicada. Mas, de repente, a imagem do homem poderoso que ela conheceu na noite anterior estava conectada com sua vida de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Rafaela decidiu que precisava de tempo para pensar, longe de todo aquele luxo e das promessas veladas de uma vida que ela mal conhecia. Pegou um táxi e pediu para ir ao bairro onde morava com a mãe, tentando encontrar algum conforto na familiaridade de sua casa. Ao chegar, foi recebida pelo sorriso carinhoso de Dona Júlia, que estava na cozinha, preparando o almoço. Rafaela não disse nada de imediato, mas sua expressão entregava que algo grande havia acontecido. "Filha, o que foi?" perguntou Dona Júlia, largando a panela e se aproximando de Rafaela com preocupação. Rafaela respirou fundo e então soltou a bomba. "Eu conheci o vovô, Rafael Santiago." A expressão de Dona Júlia mudou instantaneamente. Seu rosto endureceu, como se o simples nome do avô de Rafaela a levasse de volta a memórias difíceis. "O que ele te disse?" perguntou ela, com a voz controlada, mas claramente cheia de emoção. "Ele apareceu na festa ontem", me defendeu. Rafaela se sentou à mesa, os olhos marejados. Eu nem sabia que ele estava vivo. Você nunca falou sobre ele." Dona Júlia suspirou, passando a mão pelos cabelos como se tentasse organizar os pensamentos. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da filha. "Rafael sempre foi uma figura complicada. Quando eu decidi seguir minha vida, ele não fez questão de lutar para ficar por perto. E eu também nunca fiz questão de que ele estivesse presente." A mãe de Rafaela olhou nos olhos da filha, buscando compreensão. "Ele sempre esteve envolvido em negócios, política, poder. Coisas que eu não queria perto de mim, nem de você." Rafaela ficou em silêncio, processando o que sua mãe dizia. Era difícil para ela, de repente, lidar com tantas informações novas sobre sua própria família. "Mas agora ele está aqui, mãe, e ele quer fazer parte da minha vida." Dona Júlia pareceu pensar por um momento, seu rosto ainda tenso. "Eu não confio nele, Rafaela, mas se você quiser dar a ele uma chance, essa decisão é sua. Só tome cuidado.
O mundo dele não é fácil. Rafaela assentiu. As palavras de sua mãe faziam sentido, mas, ao mesmo tempo, ela sentia a necessidade de entender mais sobre esse avô, de descobrir por si mesma o que ele representava. As palavras de Dona Júlia ecoaram na mente de Rafaela durante o resto do dia. A advertência de sua mãe, o mundo dele não é fácil, parecia carregada de experiência e dor. Rafaela sabia que sua mãe tinha motivos para desconfiar de Rafael Santiago, mas a curiosidade e a vontade de compreender sua própria história falavam mais alto. Precisava de respostas. Queria saber por que sua mãe decidiu se afastar daquele mundo e o que exatamente havia acontecido entre eles. Assim, depois de uma longa reflexão, decidiu que daria mais uma chance ao avô para conversar. No final da tarde, Rafaela ligou para Rafael e aceitou seu convite para jantar. Ela sabia que aquele encontro poderia revelar muito mais do que o avô estava disposto a admitir inicialmente. Quando chegou ao restaurante, um lugar requintado e discreto no centro da cidade, Rafael já estava sentado, aguardando por ela. Ele se levantou ao vê-la, sorrindo calorosamente. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele, puxando a cadeira para Rafaela se sentar. Rafaela assentiu sem sorrir, tentando manter o controle de suas emoções. "Precisamos conversar", disse ela direta. Rafael parecia preparado para aquilo. Ele se acomodou na cadeira e a encarou com seriedade. "Eu sei que você tem muitas perguntas, Rafaela, e você tem todo o direito de obter respostas." Ela o encarou nos olhos, tentando decifrar cada palavra que ele dizia. "Por que você nunca esteve presente?" Rafaela começou sem rodeios. "Minha mãe disse que você escolheu se afastar, que você nunca lutou para estar na nossa vida." Rafael suspirou e olhou para a mesa por um breve momento, como se estivesse reunindo coragem para falar. "Não foi uma escolha simples, Rafaela. Sua mãe, Júlia, tomou uma decisão muito clara. Ela não queria o meu mundo perto de vocês. Ela queria criar você em paz, longe dos holofotes, longe de todo o peso que meu nome carrega." Rafaela balançou a cabeça, ainda com uma mistura de raiva e confusão. "E você simplesmente aceitou isso?" perguntou ela, o tom de sua voz carregado de incredulidade. "Como alguém aceita ficar longe da própria família?" "Na época eu acreditava que era o certo a fazer." Rafael olhou profundamente nos olhos de Rafaela, sua voz cheia de arrependimento. "Eu estava tão envolvido em meus negócios, em minha vida pública, que achei que estava fazendo o melhor para vocês. Achei que respeitar a escolha de sua mãe era a melhor maneira de protegê-las." Rafaela sentiu uma onda de frustração. Tudo parecia tão distante, como se o homem à sua frente estivesse tentando justificar uma decisão que, para ela, nunca deveria ter sido tomada. "Mas você sabia que eu existia", disse ela, a voz agora mais suave, porém firme. "Sabia que eu cresci sem avô, sem entender o que aconteceu. Você não achou que eu merecia saber a verdade?" Rafael assentiu lentamente, parecendo pesar cada palavra. "Eu cometi muitos erros, Rafaela, e um dos maiores foi não ter procurado você mais cedo. Eu deveria ter feito isso, deveria ter tentado mais." Ele fez uma pausa, sua expressão sombria. "Mas agora estou tentando corrigir isso, se você me der essa chance." Rafaela ficou em silêncio por um momento. Havia sinceridade na voz de Rafael, mas também um peso que ela não conseguia ignorar. Ele parecia arrependido, mas arrependimento não mudava os anos de ausência. Ela tinha uma vida construída em torno de um vazio, e aquele homem à sua frente, por mais que tentasse, não poderia simplesmente preenchê-lo. "Não vai ser fácil para mim", disse Rafaela, olhando diretamente nos olhos dele. "Você não pode entrar na minha vida assim, esperando que tudo fique bem de repente." Rafael assentiu, respeitoso. "Eu entendo. Não espero que tudo seja resolvido de imediato. Sei que tenho muito a provar e estou disposto a fazer o que for preciso para conquistar sua confiança." O silêncio se instalou por alguns instantes, enquanto ambos ponderavam as palavras que haviam sido trocadas. O jantar chegou, mas Rafaela mal tocou na comida. Sua mente estava pesada demais para focar em qualquer outra coisa. "E quanto à minha mãe?" perguntou ela, quebrando o silêncio. "Ela não confia em você."
Não sei se algum dia confiará. Rafael baixou os olhos, visivelmente afetado pela menção de Dona Júlia. Júlia sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Quando ela decidiu cortar laços comigo, eu sabia que seria quase impossível mudar sua opinião. Ele olhou para Rafaela com uma expressão de tristeza. Mas, mais uma vez, vou tentar. Eu não quero perder mais tempo, Rafaela. Não quero perder você. Rafaela se recostou na cadeira, exausta pela carga emocional da conversa. Tudo o que queria era um pouco de paz, mas parecia que sua vida estava envolta em camadas de segredos e mágoas que ela mal começava a entender. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, Rafael a acompanhou até a porta do restaurante. Antes de se despedirem, ele colocou a mão no ombro de Rafaela com uma expressão séria. Há algo mais que você precisa saber, disse ele a voz baixa. Rafaela franziu a testa curiosa. O quê? Rafael hesitou por um momento, antes de finalmente revelar. Eu sei que Clarice e aquele grupo de amigos que te humilharam não têm ideia de quem você realmente é. E eu também sei que, se descobrirem, vão tentar se reaproximar de você, se desculpar, fingir arrependimento. Rafaela ficou surpresa pela menção de Clarice. Não queria mais pensar naquela garota, naquela festa horrível. Mas as palavras de Rafael a intrigaram. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que quando o nome da sua família vier à tona, essas pessoas vão querer estar ao seu lado por interesse, não por amizade. Rafael deu um passo para trás, olhando fixamente para Rafaela. Cuidado com quem tenta te manipular. Esse é o tipo de mundo que eu vivo, Rafaela, e você agora faz parte dele. As palavras dele soaram como um aviso claro e direto. Rafaela, por um momento, sentiu o peso do que estava por vir. A revelação de sua conexão com Rafael Santiago inevitavelmente mudaria sua vida para sempre. Ela sabia que as consequências seriam profundas. Rafaela assentiu com o coração apertado. Eu vou lembrar disso. Rafael sorriu levemente, mas seu olhar era de quem entendia mais do que poderia dizer. Eles se despediram, e Rafaela saiu para a noite fria, as palavras do avô ainda ecoando em sua mente. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, Rafaela sabia que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar, e não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte ao jantar com Rafael, Rafaela acordou sentindo um peso em seus ombros. As revelações e avisos de seu avô ainda ecoavam em sua mente, como se ela estivesse à beira de um precipício, prestes a entrar em um mundo que não compreendia completamente. Sabia que sua vida mudaria para sempre, e o que antes parecia distante e inatingível, o luxo, o poder, o reconhecimento, agora estava perigosamente próximo. Decidiu que precisava enfrentar uma última situação antes de seguir em frente: Clarice e seu grupo de amigos. A humilhação da festa ainda estava viva em sua memória, e Rafaela não podia simplesmente deixar aquilo para trás sem resolver as coisas. Ela não queria vingança, mas queria que eles entendessem que nunca mais poderiam tratá-la daquela maneira. No fim da tarde, Rafaela voltou à escola. Clarice, Marcelo e os outros sempre se reuniam no mesmo lugar durante o intervalo: o pátio central, um espaço aberto com bancos de pedra e árvores. Quando Rafaela chegou, viu que estavam todos lá, conversando e rindo como se nada tivesse acontecido. Clarice, como sempre, estava no centro, com seu ar de superioridade que agora parecia mais vazio do que nunca. Rafaela não hesitou. Aproximou-se do grupo com passos firmes, seu coração acelerado, mas sua expressão inabalável. Assim que eles a viram, as risadas cessaram e os olhares se voltaram para ela. Clarice, visivelmente desconfortável, tentou manter a pose. Rafaela, começou Clarice, com um sorriso forçado. Que bom te ver. Nós estávamos falando de você. Queria te pedir desculpas pelo que aconteceu na festa. Foi tudo um mal-entendido, você sabe, né? Rafaela cruzou os braços, encarando Clarice de frente. Sentiu o poder da situação mudar, mas se manteve firme. As desculpas de Clarice não eram sinceras, e ela sabia disso. Era o início da tentativa de manipulação que Rafael havia mencionado.
Eles já deviam ter ouvido falar sobre sua conexão com Rafael Santiago e agora estavam tentando salvar suas aparências. Um mal-entendido? Rafaela disse, sua voz fria. Jogar bebida no meu vestido e fazer piadas às minhas custas foi só um mal-entendido para você? Clarice engoliu em seco. Marcelo, ao lado, olhava para Rafaela com um misto de surpresa e desconforto. Ele também sabia que estava em uma posição delicada. A gente estava brincando, Rafa, disse Marcelo com um sorriso nervoso. Não era para ofender. Todo mundo ali sabia que era só uma piada. Rafaela deu um passo à frente, seu olhar penetrando o grupo. Engraçado como só vocês acharam graça. Ela olhou diretamente para Clarice. Eu não vim aqui para ouvir desculpas falsas, Clarice. Vocês me humilharam naquela festa e sabem disso. Mas o mais triste de tudo é que vocês só se importam porque descobriram quem é meu avô. O silêncio que seguiu suas palavras foi esmagador. Clarice tentou esboçar uma resposta, mas nada saiu de sua boca. Rafaela sabia que sua revelação havia acertado em cheio. Não havia mais o que esconder. A verdade, continuou Rafaela mantendo o controle da situação, é que vocês nunca se importaram comigo. E agora, porque sabem que meu sobrenome tem peso, estão tentando fingir que tudo foi um mal-entendido. Mas eu não preciso da amizade de vocês. Não preciso de pessoas que só enxergam valor nos outros quando descobrem quem eles são. Marcelo abriu a boca para falar, mas Rafaela o interrompeu. Não se preocupem, não vou fazer um escândalo ou contar para ninguém o que aconteceu. Vocês não valem o meu tempo, mas espero que isso tenha ensinado algo a vocês. Ela olhou diretamente para Clarice. Espero que um dia você perceba que o poder e o dinheiro não fazem de você uma pessoa melhor. Clarice finalmente perdeu a compostura. Sua expressão de confiança evaporou, deixando à mostra a menina insegura que ela era de verdade. Rafaela, por favor, disse Clarice, em um sussurro quase inaudível, mas Rafaela já havia decidido que aquele capítulo estava encerrado. Ela deu meia volta, sem olhar para trás, sentindo um alívio profundo enquanto se afastava do grupo. As pessoas ao redor, que assistiam de longe, murmuravam entre si, mas Rafaela não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz consigo mesma. Ao sair pelo portão da escola, um carro preto estava estacionado esperando por ela. O motorista desceu e abriu a porta com um aceno respeitoso. Rafaela hesitou por um momento antes de entrar. O carro acelerou suavemente, levando-a para longe daquele lugar que, de certa forma, havia sido uma prisão durante tanto tempo. Enquanto o carro passava pelas ruas movimentadas da cidade, Rafaela olhou para o horizonte. Sabia que seu futuro seria diferente, mas agora, com sua dignidade intacta e a cabeça erguida, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Não era mais a garota insegura que buscava a aceitação em um grupo que nunca a respeitara. Era uma mulher forte, com uma história que só ela poderia escrever. E, no fundo, sabia que essa era a verdadeira vitória. Nos dias que se seguiram ao confronto com Clarice, Rafaela sentiu uma tranquilidade inédita em sua vida. Não havia mais a sombra da humilhação ou o desejo de aceitação. Ela havia enfrentado seus agressores, e agora o peso que antes a sufocava estava finalmente fora de seus ombros. Mas, embora tivesse encerrado aquela parte de sua história, algo ainda pairava sobre ela. A presença de seu avô Rafael Santiago e o que isso significava para o futuro. Certa tarde, Rafaela recebeu um telefonema inesperado. Era do advogado de Rafael pedindo que ela fosse ao escritório do avô para discutir um assunto urgente. Ela ficou intrigada, mas também cautelosa. Sabia que, desde o jantar, Rafael estava tentando se reaproximar, mas ainda não havia decidido completamente o que fazer em relação a ele. Quando chegou ao escritório de Rafael, foi recebida com a habitual formalidade. O ambiente era luxuoso, mas de uma forma discreta, quase intimidadora. Rafael a esperava em uma sala privada, sentado em uma grande mesa de mogno, com documentos espalhados à sua frente. Ao vê-la entrar, ele se levantou e abriu um sorriso caloroso, mas havia algo diferente em seu olhar.
Rafaela, obrigado por ter vindo tão rápido, disse ele gesticulando para que ela se sentasse. O que aconteceu? Perguntou ela, sentindo a tensão no ar. Rafael respirou fundo, passando a mão pelo rosto antes de falar. Há algo que preciso te contar. Algo que pode mudar muita coisa. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. A razão pela qual sua mãe se afastou de mim não foi apenas por uma questão de escolha. Houve algo mais, algo que eu nunca tive a coragem de enfrentar. Rafaela franziu a testa, tentando entender o que ele estava prestes a dizer. O que você está falando? Perguntou, sua voz carregada de preocupação. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo antes de continuar. Quando sua mãe engravidou de você, minha vida estava uma bagunça. Eu estava envolvido em negócios perigosos, alianças questionáveis, coisas das quais não me orgulho. Sua mãe me implorou para mudar de vida, para me afastar de tudo aquilo. Mas eu... Ele parou, sua voz trêmula. Eu não consegui. O dinheiro, o poder, tudo aquilo me consumiu. Eu estava cego para o que realmente importava. Rafaela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquela revelação era mais profunda do que qualquer coisa que ela esperava ouvir. Minha mãe sabia disso? Perguntou ela, tentando processar a informação. Rafael assentiu sem se virar. Ela sabia, e foi por isso que decidiu se afastar. Ela queria proteger você desse mundo, das consequências dos meus erros. E eu, com minha arrogância, a deixei ir. Achei que estava fazendo o certo ao não lutar por vocês, quando, na verdade, eu só estava fugindo da responsabilidade. Rafaela ficou em silêncio, as palavras de seu avô girando em sua mente. De repente, tudo fazia sentido. O afastamento, o silêncio, a vida discreta que sua mãe construiu. Era tudo para protegê-la de um mundo que ela nunca soube que existia. Eu cometi muitos erros, Rafaela, continuou Rafael voltando-se para ela. Mas agora tudo o que quero é consertar as coisas. Sei que não posso mudar o passado, mas quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para estar ao seu lado. Rafaela o olhou por um longo momento, tentando decifrar seus próprios sentimentos. Sentia-se traída pelo que nunca soube, mas também compreendia o peso do arrependimento em cada palavra de Rafael. Ele não era um vilão, era apenas um homem que havia tomado decisões erradas. Eu não sei se posso confiar em você ainda, disse Rafaela, sua voz baixa, mas firme. Mas vou te dar uma chance. Não por você, mas por mim. Porque quero saber quem você realmente é, sem os erros do passado definindo tudo. Rafael assentiu, a emoção clara em seus olhos. Ele sabia que não seria fácil reconquistar a confiança da neta, mas o simples fato de ela estar disposta a tentar já era um passo gigantesco para ele. Isso é tudo o que eu peço, disse ele com um sorriso sincero. Ao deixar o escritório, Rafaela sentiu um misto de emoções. Ainda havia muito a ser resolvido, mas agora ela tinha o controle de sua própria vida. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e embora o caminho à frente fosse incerto, ela sabia que tinha força para enfrentá-lo. Nos dias que seguiram, a vida de Rafaela começou a se estabilizar. Ela continuou focada em seus estudos e, aos poucos, foi estabelecendo uma relação cautelosa com seu avô. O tempo mostrou que Rafael realmente queria fazer as pazes com o passado e, apesar de todas as mágoas, Rafaela começou a ver o homem por trás do nome. Ele a apoiava em silêncio, sem pressionar, oferecendo ajuda sempre que necessário. O escândalo que ela temia não aconteceu. Clarice e seus amigos permaneceram distantes, talvez por medo, ou talvez por vergonha. Rafaela não se importava mais. O poder que eles tinham sobre ela havia sido quebrado naquela noite da festa, e agora ela era livre. Certo dia, enquanto caminhava pela rua, Rafaela parou em frente a uma pequena galeria de arte. Na vitrine, um quadro chamou sua atenção. Era uma paisagem simples, mas carregada de detalhes, como se cada pincelada tivesse sido feita com cuidado e carinho. Pela primeira vez em muito tempo, Rafaela sorriu. Ela sabia que, como aquela pintura, sua vida também estava sendo refeita, uma camada de cada vez, e agora
estava pronta para viver cada cor com intensidade. E assim, a vida de Rafaela seguiu em frente. Não houve moral da história, nem grandes lições para serem ensinadas. Apenas a verdade de uma jovem mulher que, depois de enfrentar o que a vida jogou em seu caminho, encontrou seu lugar no mundo, cercada por quem realmente importava. O silêncio que antes a sufocava, agora, era o som da paz que ela finalmente havia conquistado.